Então, beleza. Vamos lá. Tá compartilhando normal aí? Ou não? Tá compartilhando aí, Pérez? Normal ou não? Tá. Normal, Zé, normal. Beleza. Você tá vendo o Pérez aqui, ó, o famoso coelho, ó. Cara, hoje acordei com a cacetada aí, com a morte aí de uma colega aí, mãe dos irmãos Terra, lá, tanto o Guilherme quanto o Gabriel, os dois. Um aluno, o Guilherme, o segundo, e o outro ex-aluno, né? Que é o ano passado foi meu aluno. Agora estou fazendo medicina na MBH, a morte da Jerusa, misericórdia. Por Covid, né? O negócio aqui em Alfenas não tá brincando, não tá brincadeira. Viu? Jerusa nova, sem nenhuma comorbidade, sem nenhuma doença que agilize o processo e tal, nada disso. 42 anos apenas, uma situação muito triste, viu? Muito triste, inclusive, para os meninos, né? Eles eram muito dependentes tanto da mãe quanto do pai, aí o Marquinhos, né? São muito ligados à mãe, são muito ligados ao pai. Eu estava até comentando agora no segundo ano, na sala do Guilherme, né? Que eu até me lembrei daquele poeta italiano. Ele diz que ele estava caminhando pela rua, um livro dele, né? Acho que é muito legal o livro. Ele estava caminhando pela rua e viu um cego chorando, sabe? Aí o cego chorava sem parar, chorava, chorava, chorava. Aí ele parou assim para tentar consolar o cego, né? Ele achou que o cego ele estava chorando por causa dele não enxergar, por causa da sua vista, etc, tal, né? Aí ele ficou falando lá um tempão com o cego, não, não chora, né? Deve ser muito difícil a pessoa ter deficiência visual, não conseguir ver o mundo, não sei o quê, blá, 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 né? Aí o cego olhou para ele chorando e falou para ele assim, eu não choro pela perda da minha vista, eu choro pela perda de meu guia, porque quando mamãe era viva, eu era um cego que via. Aí, acho que eu não preciso falar mais nada, né? A gente perder a mãe, eu sei o que é isso, e olha que eu perdi a mãe há 4 anos, minha mãe morreu com 62 anos, com um AVC, do nada. Né? Aí teve AVC hemorrágico, teve um sangramento muito forte, e não teve jeito. E não é fácil para a gente, no meu caso, que eu já estou casado há 24 anos. A gente tem uma vida independente dos pais, mas que a gente ia sempre, todo final de semana, ia no sítio, eu morava no sítio, ia no sítio para ver a mãe, que é a coisa toda. Não é fácil para a gente que tem vida já de casado, tem outra família, etc. Tal. Agora, para jovens como eles são, o Gabriel deve estar com 19 e o Guilherme 16 no máximo, não é fácil ficar sem a mãe. Opa, Zé, acabei de entrar, não entendi. Você falou meu nome? Oi? Acabei de entrar. O que você falou? Tá. Não, tô falando aqui da morte da nossa colega aqui, da Unifenas, da Jerusa, mãe do Gabriel e do Guilherme Terra, sabe? Então, morreu essa madrugada agora de complicações da Covid. 42 anos apenas. Então, assim, é muito nova, né? Muito nova. E não tinha nenhuma comorbidade. Ai, que pena, velho. Enfim, sempre valorizem e respeitem muitos pais de vocês, inclusive, obviamente, a mãe, né? Pessoal, quando a gente fala de manipulação genética, nós tivemos um grande avanço na biotecnologia em se tratando de genética. A gente pode citar vários avanços que nós tivemos, tá? Então, a genética, ela trabalha muito com essa questão aí da biotecnologia. Zé, quando eu falo de biotecnologia, eu posso falar, por exemplo, da clonagem, tá? Ah, mas aí teve aquela clonagem daquela ovelhazinha, clonagem da ovelha Dolly, etc, tal. Você pode lembrar da clonagem de alguns animais. Você pode falar assim, mas a ovelha, eles conseguiram fazer a clonagem dela a partir do
do óvulo, né, etc. Tal, fizeram a clonagem bonitinho e tal. E a ovelha tem um problema, né, Zé? Ela apresentou um processo de envelhecimento muito rápido e acelerou o processo de mortalidade da ovelha clonada, da Dolly. Ah, então será que... Mas isso foi na década... no final da década de 90, para o início dos anos 2000. Mas será que hoje, Zé, a tecnologia que nós temos já dá para clonar animais? Será que dá para clonar seres humanos? Porque isso é proibido, óbvio, né? Mas será que tem algum teste clandestino que já foi feito nesse sentido? É óbvio que já teve, né? É óbvio que já teve. Agora, uma das grandes dificuldades que nós temos ali na clonagem humana é da questão lá do crossing over, lembra que eu falei para vocês lá, caiu na prova de vocês? A gente falou sobre meiose, aquela questão da troca, né? Aí você está usando o óvulo materno, então o indivíduo ele tem o patrimônio genético da mãe, fundido ao outro patrimônio genético que foi misturado. Então, você não tem muita variabilidade genética, então isso aí aumenta a propensão a desenvolver uma série de problemas secundários. Mas, se animais inteiros, até onde vão as pesquisas hoje, nós sabemos que tem alguns defeitos aí no processo de clonagem, não dá muito certo, a sobrevivência, vamos tratar daquilo que nós temos como factível. Quando você pega, por outro lado, você pega órgãos, por exemplo, é o maior sucesso, tá? Nos Estados Unidos eles fazem muito isso, clonagem de órgãos. Então, só para você ter uma noção, imagina só, é um processo que não fica barato, é um processo que demanda muito estudo e tal. Mas, por exemplo, uma pessoa que precisa de um rim para ser transplantado, qual o melhor rim para essa pessoa receber? Seria um próprio rim dela. Ah, mas como, Zé? Se o rim dela está tudo estourado, está tudo arrebentado, como é que ela vai receber o seu próprio rim, Zé? Ah, então, vamos fazer aqui. Para receber o próprio rim, ela tem que ter, então, Zé, que clonar o rim, parecido com o rim dela. Ah, mas formar um rim sadio. Então, lá, eles têm feito muito isso. Por quê? Isso aí evita, é lógico que não é todas as circunstâncias que dão certo, tá? Mas isso evita o cara ficar naquela fila terrível de transplante, esperando, etc. Tal. Hoje, a biotecnologia, ela já oferece essa condição, tá? De clonar órgãos. E as pessoas, assim, que já se submeteram a essa condição, até então, assim, as informações que se tem, é que elas estão vivendo muito bem com um órgão clonado, a partir do próprio tecido. O que é o mais interessante nisso? Você não vai ter praticamente aqueles problemas relacionados à rejeição, porque você está usando, né, um órgão que basicamente é um clone do seu órgão, entende? Então é um negócio muito legal. Mas não só na área animal, que a gente está citando esses exemplos aí, você tem também aí na genética, na parte de citologia, na manipulação, você tem aquelas células que a gente chama de células-tronco, embrionárias, tá? Então, ó, Zé, essas células-tronco aí são legais, né? São. Então, você tem as células-tronco embrionárias e você tem as células do cordão umbilical, que são as células multipotentes, tronco multipotentes. Qual que é a diferença? As troncos embrionárias, elas já passaram por processo de diferenciação celular. Por quê? Já está no cordão umbilical. Aliás, embrionárias não passou por nenhuma diferenciação celular, tá? Porque é ela que vai formar todas as estruturas do seu corpo. Então, acredita-se que essas células são capazes de restaurar estruturas totalmente lesionadas. Mas só que, principalmente pessoas que ficaram sequeladas, com um problema na cabeça, teve algum derrame, algum AVC, ou AVE, né, acidente vascular encefálico, ou teve algum problema aqui de lesão na medula, tá? Você usar essas células para tentar restaurar aquele tecido lesionado que não restaura mais, que está em estado G0, você tentar restaurar esse tecido, e ao restaurar esse tecido, o que vai acontecer? Você vai ter uma condição melhor, tá? De recuperação. Como você vai ter uma condição melhor de recuperação, o que acontece então, Zé? Bom, aí você vai ter uma sobrevida melhor, tá? Você consegue voltar ao seu movimento. Só que essas células totipotentes, de todas as pesquisas que nós temos no mundo hoje, nenhuma assim, você fala assim, não aconteceu ainda, tá? Tecnicamente, ela tem condição de regenerar
aquela parte do cérebro que foi lesionada, mas até então não teve essa resposta. Agora, o que usa muito hoje que dá certo? São as células do cordão umbilical. Aí as células do cordão umbilical, sim, elas já sofreram diferenciação celular. Às vezes você pega, por exemplo, o cara teve um infarto e esse infarto atingiu... Infarto é morte do tecido do coração, tá? Isso que chama infarto, falta o oxigênio, o tecido morre, fica enegrecido. Atingiu grande parte do tecido cardíaco. Aí, quando aplica essas células do cordão umbilical, muitas vezes, essas células conseguem regenerar parte que foi atingida. Aí o indivíduo ele consegue, muitas vezes, ter um coração totalmente restaurado naquele local que houve um infarto. Aí ele não fica sequelado, tá? Não fica com aqueles débitos, aquelas deficiências cardíacas tão grandes. Mas não é só utilizado na citologia, é utilizado também na agricultura. Aliás, é muito utilizado na agricultura. Hoje você pode fazer aí determinados manipulamentos ou manipulações, tá? Genéticas, principalmente em determinadas plantas, como a melancia, por exemplo. Qual que é o problema da melancia? Pô, Zé, aquela melancia é chato para danar, né? Com a semente da melancia, blá, 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 não sei o quê. Blá, blá. É muito chato mesmo, né? Você tem que ficar tirando semente. Aí, através de manipulação, você consegue obter hoje, genética, você consegue obter hoje abóbora, melancia sem semente, tá? Então você tem frutos sem sementes através de manipulação genética. Sim. Aí você pode dar aquela mordida sem medo. Exatamente. Aí você não tem nenhuma resistência ali que vai ter problema. Então, isso são avanços na genética, na área da agricultura, na área da biotecnologia. Não só esses avanços, tá? São vários os avanços. E aqui você tem também os avanços humanos. Aqui, por exemplo, um grande avanço que você teve, você tem aqui marcado como exemplo, né? A fertilização in vitro, bebê de proveta. Você tá compartilhando tela? Tipo, da apostila? Então, isso que eu perguntei para vocês, vocês estavam vendo aí. Não, só tá um negócio escrito aulas e materiais, sala de aula, SAS TV. Eu achei que fosse só no meu, porque o meu também tá assim. Peraí. Não, mas não. Tudo que eu falei agora não precisava nada da tela, entendeu? Eu tô falando sem a tela mesmo. Então, agora que eu vou mostrar um negócio para vocês. É isso que eu tô falando pros caras. Não tem nada a ver, só tá compartilhando. Isso aí que eu tô fazendo comentário aqui da aula, do que a gente tá. Agora vocês vão ver agora, ó. É que é a apostila de vocês agora. Olha se agora entrou. Entrou aí? Perfeitamente. Então, é isso aqui agora que eu quero que vocês vejam, ó. Bebê de proveta. O que eu estava falando era o início aqui, ó. Estava comentando sobre manipulação genética, mas tudo que eu falei aqui também não tem nada escrito aqui, viu? Não tem necessidade. Então, aqui, ó, no caso aqui, o avanço que houve para pessoas que não conseguiam engravidar, né? Aí você consegue fazer a fertilização dentro do proveta. Fertilização in vitro. Aí você pega o espermatozoide do homem, funde-se com o ovócito da mulher aqui, ó, e depois que você tem o zigoto, você implanta, tá, na cavidade uterina da mulher. Aí você já implanta o zigoto pronto na cavidade uterina, porque de repente a mulher tem problema de infertilidade, ou o homem tem problema também de infertilidade. Você faz a fertilização na proveta, por isso que na década de 70, os primeiros que foram submetidos a essa situação aqui, de reprodução assistida, tá, ficaram conhecidos como bebês de proveta, tá? Então, você tem várias situações aqui, ó. Você tem esse coelhozinho aqui na genética, ó. O coelho totalmente pigmentado. Todo mundo já viu esse coelho aqui, muito bonitinho. Alguém está com o microfone aberto. Ó, esse coelho aqui, ó, é um coelho albino, Zé. Olha que bonitinho, tá? É um coelho que não tem nenhum pigmento. Então, ele é albino. Albino quando você não tem nenhum pigmento. Então, se for humano, por exemplo, você pode ter uma pessoa albina? Pode ter. Aqui você tem, ó, uma senhora albina. Então, no coelho, eu não tenho pigmento no pelo. E aqui, Zé? E no humano? Olha só, humano, essa despigmentação, ó, ela deixa o indivíduo muito exposto à radiação solar, tá? Então, essa pessoa aqui, ó, um albino, ela não tem proteção na pele praticamente. Ela tem muito pouco, tá? Melanina. Ou não tem nada de melanina na pele. Zé, existe tipo um efeito contrário, que a pessoa nasce com muita melanina ou muito escuro, alguma coisa assim? Uma pessoa que... Exatamente. Uma pessoa, por exemplo, aqui, o filho dela, ele tem grande concentração de melanina, tá vendo? Aí você fica a cor mais... Quanto mais melanina você tem na pele,
Aí você passa de indivíduo da cor branca para mulato claro, mulato médio, mulato escuro, ou indivíduo da cor negra, tá? Então, o que determina a tua cor é a concentração de melanina dentro de células que nós temos na pele, que são conhecidas como melanócitos. Aí tem um detalhe. Se você pegar essa mulher aqui, ó, e pegar aí o filho dela, a concentração dessas células que nós temos na pele é exatamente idêntica. Tanto você pegar um albino, quanto você pegar aqui um indivíduo da cor negra, por exemplo. O número de melanócitos na espécie humana é o mesmo. O que determina a cor? É a quantidade de melanina dentro do melanócito, tá? Então, quanto maior a concentração de melanina dentro dessas células, mais escuro vai ficando a tonalidade da sua pele. Quanto menor a concentração de melanina no interior dessas células, os melanócitos, aí, ó, mais clara fica a sua pele. Só que tem um problema. Você fala assim, quais são as vantagens e quais são as desvantagens, tá? Ó, pessoa que tem pouca pigmentação, no caso dela, que ela não tem nenhuma pigmentação, a pele dela fica mais exposta à radiação. Então, se ela fica mais exposta à radiação, o problema não é só câncer de pele, que ela vai ter com maior exposição, vai ter maior incidência de câncer de pele. Não. Além dessa questão, ela vai ter um envelhecimento precoce. Aí você fala, Zé, eu gosto mais das loiras, né? Eu acho as loiras, as meninas loiras, mais bonitas do que as morenas, sei lá, cada um tem um gosto, né? Ou, que nem o Gabriel Pérez, ele não, como no quintal dele não anda chovendo nada, né? Aquilo que vinha no quintal pode ser loira, pode ser morena, aquilo que vinha é louco, né, Gabriel? Né, Gabriel? Deu mole é vapo daquele jeitão. Aquilo que cai aí já era, né? Não tem essa questão. Vai nessa. Eu sei. Se é cabelo preto, se é cabelo loiro, tanto faz. Mas tudo bem. Independente disso, independente das opções, a gente tem que mencionar um detalhe. As pessoas que são... Eu, por exemplo, eu sou muito claro. Minha barriga, você vê minha barriga aqui? Nossa, parece leite. Eu só não sou mais claro porque eu faço caminhada todo dia, então eu acabo tomando um pouco de sol no período da tarde, final da tarde, aí eu ando queimando um pouco, né? Mas eu sou muito claro. Então isso aqui é bom, Zé, num aspecto, não tem nada de bom, tá? Eu sou clarinho, sou estilo alemão, não sei o que a pessoa fala, né? Não é o meu caso também. Tá, isso é bom? Então, tem depende, é questão de gosto, né, de fenótipo, mas você tem um lado negativo. Qual é o lado negativo? Você tem maior propensão de estabelecer um envelhecimento mais rápido da pele, tá? Você vê pessoas assim da cor negra, por exemplo, você fala assim, quantos anos você tem? A pessoa fala para você, filho, tem 80 anos. Você fala, o quê? Você não tem ruga, não tem nada? Né? Por quê? Porque ela tem mais melanina, isso é um fator que ajuda. Aí você vê pessoas, você pegar uma pessoa que é albina, por exemplo, uma pessoa com a pele muito clara, que tem pouca melanina, ela vai enrugar muito mais fácil, tá? Que é natural. Ela enruga muito mais. Então, tem as vantagens e as desvantagens. Tudo é assim, né? Então, quanto maior o teor de melanina que você tem na pele, maior é a capacidade de você ter retenção, tá? Da radiação solar, menor a exposição ao sol. Aí você fala, e o caso do Michael Jackson, Zé? Lembra do Michael Jackson? O que era aquilo, hein? Aí uns falam assim, Michael Jackson tinha vitiligo. Vitiligo é uma doença de fundo emocional, uma doença autoimune que você tem e começa a aparecer aquelas manchas brancas na pele. A pessoa vai perdendo totalmente a pigmentação da pele, tá? Então vai perdendo a pigmentação, vai formando aquelas manchas e aquilo vai se espalhando pelo corpo. Como é que você trata vitiligo? Vitiligo você trata a cabeça, tá? Porque quanto mais preocupado você fica, maior é a infestação do vitiligo. Então, ela está muito relacionada ao fator emocional, tá? Aí a questão do Michael Jackson, tem aqueles que diziam assim, tem duas hipóteses. O Michael Jackson queria mudar a cor da pele dele, tá? Então, supostamente, ele teria feito uma despigmentação total da pele, no tratamento. Aí aquilo não deu muito certo, e toda vez que ele saía, assim, num ambiente externo e tal, aí começava a dar muita ferida, porque ele ficava exposto, aí ele ficava sempre com aquela roupa mais comprida, etc, tal, por causa dessa despigmentação. Aí, nesse caso, ele teria dificuldade na aceitação da cor dele.
tá? Agora, outros já dizem que ele tinha vitiligo. Aí, para tampar o vitiligo, ele passava muita maquiagem, etc, tal, para não externar esse vitiligo. Agora, o que era, na verdade, a gente não sabe, né? O que era. Outra coisa também, que é um detalhe interessante, tem a questão dos olhos claros, sabe? A questão dos olhos claros, que aqui a gente acha lindo o olho claro, né? Olho verde, olho azul, a gente acha lindo, porque a maioria tem olho castanho. Então, aquilo que é diferente, a gente acha bonito. Você vai na Alemanha, por exemplo, na Alemanha eles acham lindos os olhos castanhos, porque lá quase todo mundo tem olho claro. Então, isso vai muito da cultura, né? Como é que o indivíduo ele vê, como é que tal. Enfim, os olhos claros são legais. Está relacionado também à concentração de pigmentos que estabelecem a cor. Mas existem algumas pesquisas que apontam, não quer dizer que você tem olho claro que vai acontecer, tá? Existem algumas pesquisas que, da mesma forma que apontam, por exemplo, quanto menos melanina, maior a tendência de câncer de pele e maior o envelhecimento precoce, principalmente a pessoa, por exemplo, a pessoa é muito clara, trabalha exposta ao sol, né, toma muito sol, ou tem até o hábito de ir muito na praia, na piscina, etc, tal, para tomar e não passa protetor, vai envelhecer, vai chegar com 40 e poucos anos, vai estar muito mais enrugado, tá? Pessoas que têm os olhos claros também, em alguns casos, têm mais chance de ter câncer no cérebro, tá? Tem mais chance do que uma pessoa que tem um olho preto, que tem um olho castanho. Existem umas relações assim, tá? Mas, Zé, eu tenho olho castanho e tive câncer, ou meu tio tinha um olho castanho, lógico, isso pode acontecer, qualquer um. Nós estamos dizendo assim, a maior incidência pode acontecer, tá? Bom, os indivíduos, eles podem ter o que nós chamamos aqui de aparência, é o fenótipo. Fenótipo é aquilo que eu falei para vocês, as aparências. Aqui eu tenho um indivíduo branquinho, aqui eu tenho um gato pretinho, tá? Mas se eu for olhar nos cromossomos dele, tá? Para eu fazer o cruzamento desses indivíduos, o que vai acontecer, Zé? Olha só, esse branquinho, ele tem os alelos. Cada alelo desse aqui, ó, é uma representação aqui dos genes dele, tá? Ele tem os alelos que determinam a coloração branca. Então esse aqui é o recessivo, Zé. Esse é o recessivo, que determina a coloração branca. E esses alelos que a gente representa aqui por duas letras são alelos dominantes que determinam a coloração preta. Sempre nesse caso aqui, no caso inicial da genética, você vai ter indivíduos que você vai cruzar, indivíduos aqui, gato preto com gato branco. O gato preto, ele pode ser homozigoto. O que é homozigoto? Quando os dois alelos aqui, ó, são idênticos. Aí você tem um gato aqui, ó, homozigoto. Ou ele pode ser homozigoto recessivo, que é o caso do gato branco, ou ele pode ser homo, igual, tá? Zigoto diferente. Ele pode ser homozigoto, aliás, iguais também, dominante. Então, homozigoto dominante e homozigoto recessivo. Podia ser híbrido aqui, Zé? Pode. Se eu cruzar os dois aqui, vai dar um híbrido. O que é o híbrido? Ele vai receber um azão, tá? Do gato preto e um azinho do gato branco. Então presta atenção. Então, azão, azinho é híbrido. Híbrido na genética a gente chama de heterozigoto. Nossa, que legal, Zé. Heterozigoto. Só que aí, quem que fica primeiro? Sempre é o alelo dominante, que é o maior, que é o azão. Aí você coloca azão, azinho. Então, como é que esse indivíduo vai nascer, Zé, se ele é híbrido? Se ele é azão, azinho? Ele vai nascer gato preto. Só que, se ele for azão, azinho, ele pode transferir essa característica de gato branco para os seus descendentes. Então, quando eles são híbridos, a gente vai ver aqui, ó, eu posso, então, cruzar dois gatos pretos e pode nascer, se for azão, azinho, pode nascer um gato branco? Pode. Diferente dos pais, tá? Que é muito comum isso aqui, inclusive, na genética dos animais. Então, você vai ver aqui, ó, desse cruzamento aqui, a gente vai fazer aqui, ó, quais são os filhos possíveis desse casal quando eu cruzo esses dois gametas com esses dois gametas aqui? Quais seriam os filhos possíveis desse casal, Zé? Vamos ver aqui, ó. Azão, azão com azinho, azinho. Olha que legal aqui, ó. Você faz o quadrinho. Olha só. A gente faz o quadrinho aqui, ó.
Vamos colocar aqui a branquinha lá é a mãe, tá? Então, qual que é o genótipo dela? Bom, Zé, o genótipo dela é azinho, azinho, o genótipo materno. Qual que é o genótipo paterno dela, Zé? O genótipo paterno é o azão, azão, tá? Que é o do pai. Então, da mãe, a mãe é azinho, azinho, o pai é azão, azão, tá? Então, aqui ele tem o gameta azão e a fêmea aqui tem o gameta azinho. Então, como é que eu cruzo isso aqui, Zé? Então, eu coloco no quadrinho aqui que você está vendo, ó. Então, aqui eu tenho o pai e aqui eu tenho a mãe. Aí, como é que eu faço o cruzamento? É muito fácil. Você cruza aqui, ó, azão com azinho. Quem que é o dominante? Não é o azão? Então, vai dar aqui, ó, azão, azinho, tá? Eu cruzei esse gameta azão com esse gameta materno azinho, também, ó, azão, azinho. Aqui, mesma coisa, ó, azão, azinho, e aqui, ó, azão, azinho. Sempre o maiúsculo antes, porque o maiúsculo é o dominante. Zé, então, se eu cruzar, né, um gato preto homozigótico com uma gata, tá? Homozigótico dominante, com uma gata branca homozigótica recessiva, todos os gatinhos que nascem aqui são gatos híbridos, né? Ele tem um alelo dominante e um alelo recessivo. Agora, quem que vai determinar a cor dele? O alelo dominante. Então, todos os 4 aqui, Zé, eles têm genótipo diferente do pai, mas todos os 4 aqui que vão nascer desse cruzamento, eles são pretos iguais aos pais. Ou seja, são gatos pretos que vão nascer aqui. Só que agora ele é diferente, né, Zé, do pai. Ele tem um alelo azão e um alelo da mãe, o recessivo. Então, e se eu pegar 2 gatinhos desse aqui e cruzar, Zé? E se eu pegar esses 2 gatinhos e cruzar? Tá? Então, todos eles aqui em F1, ó, todos nasceram pretinhos, tá vendo? Os gatinhos. E se eu cruzar 2 desses gatinhos aqui, pegar um macho e uma fêmea, e se eu cruzar aqui para eu ter o F2, o que vai acontecer, Zé? Aí fica legal. Olha só. Aí eu tenho aqui, ó, um azão azinho e um azão azinho, tá? 2 gatinhos pretos. Nossa, que fera. 2 gatinhos pretos. Estou cruzando 2 gatinhos pretos. Quem vai nascer? Então, eu tenho 4 possibilidades aqui de nascimento. Vamos cruzar, ó. Você pega assim, ó. Azão com azão, deu azão, azão. Deu um gato preto, tá? Dominante homozigótico, com 2 azão. Aí eu pego esse azão aqui com esse azinho, deu azão, azinho. Esse também é preto, só que ele é o quê? Híbrido. Ele recebeu um azinho da mãe, mas o gene azão está dominando sobre o azinho. E esse aqui, Zé? Azinho com azão. Coloca o dominante primeiro, dá azão, azinho também. Ele é preto também, tá? E aqui, ó, esse azinho, tá? Com esse azinho se juntaram. O do pai e da mãe aqui, ó, formou um azinho, azinho, Zé. Formou um gato branco. Então, olha que legal. Entre 2 gatos pretos, que são híbridos ou são heterozigóticos, nasceu um branco, Zé. Então isso pode acontecer. Pode. Então não foi a gata que traiu o gato ou o gato, né? Não foi traição da gata. Não, pode acontecer. Então, ó, 1 em cada 4 indivíduos desse cruzamento aqui, ó, ele pode ser, então, branco. Então, ó, 1/4, 1 em cada 4, pode nascer branco, Zé, azinho, azinho. 1/4, se você dividir 1 por 4, dá 0,25. 0,25 nada mais é do que 25%. Nossa, Zé. Então, 25% dos indivíduos desse cruzamento aí podem nascer branco. E o que sobrou aqui, ó? Sobrou 1, 2, 3. 3 gatinhos em 4 pode nascer pretos. Então, 3/4. Quanto que é 3 dividido por 4? 0,75. Ou seja, 75% dos gatos desse cruzamento aqui, ó, vão nascer pretos. Apenas 25% tem a chance de nascer, tá? Branco. Zé, mas homozigótico, 1 em 4. 25% homozigótico, 2 em 4, ó, heterozigótico, ou seja, 50% heterozigótico e 25%, tá? Vai ser branco.
Nossa, então isso aí é facinho, né? Esse quadrinho aqui, ó, é aquele quadrinho que eu falei para vocês, que às vezes alguns alunos vão fazer depois lá para ver, né? Será que é meu pai? Será que é minha mãe? Não sei o quê, blá, blá, blá. É o quadrinho que muitas vezes a pessoa faz, tá? Para ver se são os pais mesmo. Se nesses cruzamentos você pega aí características do seu pai, características da sua mãe, e nasceu da mesma forma aqui, ó. Ó, se você pegou essas características e você sabe do genótipo, se o seu pai, por exemplo, tem o olho preto, né? Vamos imaginar aqui, um olho preto e ele é homozigótico, ele é azão, tá? E a sua mãe tem o olho azul, por exemplo, ela é azinho, tá? Se o filho nascer com o olho preto, não é filho do pai, tecnicamente. A não ser que o pai seja híbrido, aí dá. Se o pai for azinho, cruzar com azinho, aí vai nascer 50% dos filhos aqui vão ter olho igual ao pai, tá? E olho igual à mãe. Então, se nesse cruzamento aqui, ó, o filho nascer com olho preto, falei olho preto. Se o filho nascer com o olho azul, igual da mãe, não olho, porque vai ter que nascer aqui com o olho preto, tá? Se o filho nascer com o olho azul igual da mãe, não é filho desse pai. O pai é outro, a criança é adotada, etc. Tal. Mas para isso, o pai tem que ser homozigoto. E o bom dessa história toda é que você não sabe muitas vezes se seu pai é ou não homozigoto, né? Teu pai pode ser heterozigoto. Então, Zé, isso que eu ia perguntar. Tipo assim, como é que você vai saber se o seu pai é azão, ou azinho, aí você ou vai ver heterozigoto? a genealogia da tua família. Você tem que montar uma árvore genealógica, né? Aí você vai ter que ver os antecessores. Vai ver seus aí avós. Você vai ter que ver os antecessores dos antecessores. Às vezes, só pelos avós já dá para saber. Porque às vezes, por exemplo, se a mãe dele, por exemplo, tinha olho claro, ele nasceu com olho escuro, ele é heterozigótico, teu pai, por exemplo. Tá? Aí, mas e se a mãe dele nasceu com olho claro, mas foi porque, por exemplo, mas a mãe da mãe, tipo, tinha olho escuro, só que entendeu? A avó tinha olho claro e passou... Não tem problema. Olha só. Ô, Zé. Imagina que a mãe e o pai aqui tinham olho escuro, ó, certo? Mas eram híbridos, os avós. Aí nasceu essa pessoa que tem o olho claro, ó. Tá vendo? Pode ser duas pessoas que têm o olho escuro, pode nascer uma com olho claro, 25%, desde que ela seja híbrida ou heterozigótica. O que você vai falar? Quem que chamou? Eu, Rafael. Pode falar, meu cara. A minha avó, por parte de pai, ela era loira do olho azul. Aí meu pai nasceu moreno e eu também. Não, mas não tem nada a ver. E seu avô? Meu avô também era, eu acho. Teu avô era moreno, não é? Não, a minha avó era loira do olho azul. Não, o teu avô. É, Ele era moreno, igual teu pai. sim. Então, não tem nada a ver. É que vocês não herdaram a característica dela de olho claro. Mas isso é normal, isso não tem problema nenhum. Tá? Isso aí agora tem algumas situações, principalmente aqui que eu falei. Essas características aqui, ó, são características mais simples. Agora, características relacionadas à cor do olho já dá para você sair, esquivar aí pela esquerda, né? Tá vendo aqui? Você tem 3 gatinhos pretos e tem esse gatinho branco aqui, ó, que é albino, que vai chamar aí. Agora, o problema mais tenso é tipo de sangue. Aí, tipo de sangue é tenso. Tem algumas combinações que não dá. Só que a grande vantagem de tudo é que a maior parte das pessoas tem sangue tipo O, tá? É a maior incidência. Então, aí fala assim, o sangue do meu pai é tipo O, o sangue da minha mãe é tipo O, o meu também é tipo O. Então, isso acaba mascarando muita coisa. Agora, se o sangue do teu pai é O, tá? E o sangue da tua mãe, sei lá, é AB, e você tem sangue tipo O, você não é filho do casal. Não é. Não dá. Na combinação não dá. Mas se fosse filho do casal, ia ser o quê? Se fosse filho do casal O com AB, todos que vão nascer, tinha que ser sangue tipo A e sangue tipo B. Só há essa possibilidade em heterozigose, tá? Não ou dá A ou B.
não dá para ser igual nem ao pai, nem igual à mãe. Aí nasceu AB, não é filho do casal também, tá? Aí já Aí pegou o no. negócio já, Aí, tem que explicar a história, né? O que aconteceu. Isso aí aí, vai ter que se explicar, né, Zé? isso aí é o seguinte: tem dois lados. Tem casais, por exemplo, contam a história de uma adoção, tá? Ou conta a história até mesmo de uma traição, ou acontece uma situação assim: o casal separa por algum tempo, certo? Fica separado, aí cada um vai para o seu lado, aí acaba que cada um arruma uma namorada, um namorado, etc. Tal. Aí acaba engravidando, né? E aí o negócio não dá certo do outro lado, o casal volta. E aí o homem em off, ele vai falar para a mulher assim: não, eu vou criar como se fosse meu filho, certo? Tem essa situação também. E tem também a situação do entregador de gás, a situação do padeiro, não sei o quê. Que o Do pessoal encanador, daquele jeitão. aí já é brincadeira, né? Mas acontece, que é o caso da traição, tá? Que o marido não sabe. Então, assim, aí assim, a mãe, nesse caso, né? Ela que tem que, é só ela que pode definir essa questão. E muitas vezes nem a mãe define, na verdade, né? Lembra aquilo que a gente falou aquele dia? A mãe, se ela tiver, se a mãe não, se a mulher tiver relação com pessoas diferentes, engravidar no período de 15 dias, por exemplo, e ao longo desses 15 dias ela teve mais de um parceiro, ela não sabe muitas vezes quem que é o pai da criança, não. Aí tem que fazer o famoso DNA mesmo, tá? Famoso exame de DNA, porque no exame de DNA vai te dar ali 99,99% de chance real de ser realmente filho daquele casal, tá? É, Oi. já aconteceu de exame de DNA falhar alguma vez? Só nesses casos, você lembra aquele caso que eu falei para vocês de quimerismo lá, que o indivíduo, ele é a fusão de gêmeos, lembra que eu falei para vocês? Que às vezes ele é formado, o ovo, em vez de ele se separar, formar um gêmeo, né, separado, dois gêmeos separados, ele fica fundido os dois, ele separa, depois ele se funde, aí a pessoa é um único indivíduo, só que uma parte da pessoa é do irmão e a outra parte seria a parte dela. Aí ela tem dois DNAs diferentes. Aí, dependendo o lado que acontece, você vou fazer exame de DNA. Aí fala, não, mas não é filha do casal. Não, mas eu só tive relação com ele, tal, 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 tal. Só que o ovário dela, que produziu o óvulo, é da irmã dela, não é dela. Tem um DNA diferente, tá? Aí tem essa questão do quimerismo, que é mais comum. Agora, casos assim que tem errado, pode ter erros no laboratório, tá? Mas como a prova da matemática aí, ó, é 0,001, aliás, 0,01, ou seja, 1%, tem matematicamente a possibilidade de dar errado. Mas quando é 1% para comparar com 99,9%, é difícil, né? Mas a gente nunca pode fechar. Eu não conheço nenhum caso, mas se tratando de assuntos da área médica aí, sempre aparecem algumas exceções, né? Sempre aparecem algumas exceções. Mas normalmente, quando tem essa dúvida aí, tem que repetir o exame para ver, ou você faz outros exames também de sequenciamento genético, você consegue enxergar outras características aí que pode detectar a paternidade. Mas que é uma situação complicada, é uma situação complicada. Em que sentido? Muitos pais, eles adotam e depois não conta, né? Aí você fala, Zé, o que você acha disso aí, Zé? Eu acho difícil, porque no começo até você pode até omitir aquilo da criança. Mas com o passar dos anos, vai ficando uma situação meio insustentável. Porque se você conta, em alguns casos, você cresce falando, olha, eu te adotei, você tem a sua mãe biológica, aconteceu isso, aquilo, ou até mesmo pode haver... Normalmente os caras têm medo de que o filho vá procurar a mãe biológica. Mas só que, por um lado, tem medo de procurar, mas tem o outro lado. Qual que é o outro lado? Se você analisa dessa perspectiva, eu acho que sempre assim, você falar a verdade, lógico que tem a época certa de você contar, né? Mas se você falar a verdade,
é muito menos danoso do que você inventar uma história. Porque depois tem muitos casos que você vê assim, aí lá na frente, não foi os pais que contaram. Não que mentiram também, o pai não falou nada, né? Não é uma mentira também. Mas lá na frente o filho descobre. Aí ele pode se revoltar com aquilo. Aí acontece isso que você está falando aí, ó. Vai procurar a mãe, quer conhecer o verdadeiro, quem que é o verdadeiro pai, quem que é a verdadeira mãe. Então, acho que tudo tem que ser, tudo depende da cabeça da pessoa, né? Tem os aspectos positivos, tem os aspectos negativos. Também, às vezes, você conta, aí depende da composição química da pessoa, da composição fisiológica da mente da pessoa, né? Aí a pessoa fica tudo, como é que será que é meu pai? Aí fica muito preocupado, quer procurar também, né? Então é tudo difícil, isso aí é complicado. Complicado. Mas, assim, eu acho muito legal a adoção, eu acho que tem muitas crianças que precisam ser adotadas, tá? E tem muitos pais que não conseguem ter filhos, não tem jeito, nem através de inseminação artificial, nada, não consegue, não tem jeito. Tem pessoas que são inférteis, têm algum problema mesmo, são estéreis, tá? E não consegue. Então, eu acho que a adoção é uma excelente opção. Aí fala assim, mas criar filho da gente é difícil, né? A gente escuta muito isso. Imagina criar filho dos outros. Não vejo por esse lado. Tudo é muito relativo nessa vida. Às vezes você tem filho... Não, mas tipo, não é assim, tipo, quando você adota uma criança, não é filho de outra pessoa, tá ligado? Tipo, a pessoa acaba se tornando Não, eu falo com a sua. genética da outra pessoa, Gabriel, falo nesse sim, sentido. geneticamente, você fala. Porque aí você fala assim, a genética dessa família aí, né, eles tinham problema com isso, tinha problema com aquilo, vai dar problema, etc, tal, né? E não tem nada a ver isso. Você pode ter um filho, a tua família pode ser mais perfeita do mundo, tá? Sem nenhum problema. Você pode ter um filho que vai ter problema, filho biológico, eu estou me referindo. Você pode ter um filho biológico que vai ter que vai ter problema, que vai te dar trabalho. Da mesma forma, eu conheço vários exemplos aqui na cidade, que eu podia citar aqui, só que para preservar a imagem da pessoa, não vou citar. Você pode ter, por exemplo, uma família que tem um filho, né, que foi adotivo, que os filhos biológicos dão maior problema para o casal, e o filho adotivo é o cara que organiza tudo. É mais do que filho. Então, assim, esse título, sabe, é aquilo que o Gabriel ia falando aí, esse tipo de adotivo, não adotivo, não importa. Na verdade, pai e mãe não são aqueles que são no aspecto biológico, tá? É muito mais pai e mãe aquele que te criou. Esse que, de fato, é teu pai e a tua mãe. Ele te criou, pô. Certo? Eu vou citar o meu exemplo. Eu sou filho do primeiro casamento da minha mãe. Minha mãe casou-se 2 vezes. Casou-se muito novinha, com 19 anos, com um cidadão extremamente complicado. Extremamente complicado. Sofreu muito, era uma pessoa sem cabeça, mas, enfim, ficou muito pouco tempo casado, 2 anos casado. Então, minha mãe separou, eu tinha 2 anos de idade, em torno disso. E minha mãe era nova, né? Tinha 20 e poucos anos, isso aconteceu, e conheceu uma pessoa 4 anos depois. E essa pessoa, eles se casaram. Eu tive um irmão por parte de mãe, que faleceu, que eu perdi lá com um acidente de cavalo, etc. Tive um irmão por parte de mãe. E o que aconteceu? Quem me criou, na verdade, não foi meu pai, eu perdi o contato. Você fala, você viu teu pai biológico? Vi umas 3 vezes ao longo dos meus 47 anos, eu devo ter visto ele umas 3 vezes. Tá? Você viu poucos? Vi pouco, não tenho contato nenhum. Agora, quem me criou como pai foi o que é mais do que pai, foi o Hélio, que é meu padrasto, na verdade. Tá? Mas nunca foi padrasto, foi muito mais do que pai. Aí você pergunta para mim assim, você considera quem como pai? Eu considero o Hélio. Né? Eu até chamo de Hélio, porque eu já tinha 6 anos, e eu não tinha jeito de chamar de pai, eu não acostumei, etc. Eu chamo de Hélio, né? Mas sempre foi meu pai. E continua sendo. Minha mãe faleceu e continua como sendo meu pai. Agora, e o pai biológico? Eu respeito, sim, meu pai, mas eu nem conheço ele. Eu não tive convivência com ele. Mas você tem o genoma. Mas tipo, se você for falar em biologia, na parte da biologia, assim, na parte temática, tipo, se você for ver pai
e mãe, assim, não, tipo... Porque tem toda a parte sentimental, né? Se você for ver pela parte sentimental, o pai é quem cria, muito mais mãe a é parte quem sentimental do que a parte orgânica. mas... Hã? Exatamente isso. Né? É muito mais assim, aquele que te criou, aquele que te cria. É o vínculo afetivo. É quem te dá amor, quem te dá carinho. Esse é teu pai e tua mãe. Tanto que você pega um cachorrinho recém-nascido, você coloca lá para uma cadela lá, que às vezes a fêmea morreu na hora do parto, você coloca para a cadela criar, a cadela cria como se fosse filho dela. E ele considera aquela cadela que está criando, a outra cadela, como se fosse mãe dele. Você vê isso, o vínculo instintivo. Não é? Não há essa diferença no reino animal. Mas, assim, a vida é assim. Para mim, o importante é aquela expressão popular que o pessoal diz, né? Pai e mãe são aqueles que nos criam. Esses são, de fato, pais e mães, né? Porque colocar filho no mundo apenas, depois sumir, não assumir as responsabilidades, isso aí é pai biológico, certo? Mas não é pai de fato. Mas beleza, então, pessoal. Vou liberar vocês, não vou nem fazer chamada hoje, porque senão vocês vão perder o intervalo curto de vocês. Semana que vem a gente continua no heredograma, tá? Que é legal, a gente vai fazer os cruzamentos de genética, que é bastante legal. Abraço a todos e bom final de semana para vocês, bom descanso na quarta-feira. Falou, Zé, até mais. Tchau, Zé. Bom final de semana aí. Obrigado, pessoal. Semana que vem a gente marca as nossas provinhas, tá? Bom final de